Já estou desacostumado a pegar a criança. Tem que começar a orar mais, queridos. Não sei se eu tenho orado pouco, para que eu volte a ter um pouco de experiência com os pequenos. Mas a Helena está me ajudando. Todo dia agora ela fala em escolher nome. Amém, queridos? Queridos, eu quero conversar um pouco com vocês essa noite sobre segundo a sua fé. Queridos, a fé é uma das virtudes centrais da Bíblia. Jesus frequentemente elogia a fé de diferentes pessoas, mostrando que o tamanho da fé que temos pode determinar o nosso resultado espiritual e também material, queridos. E a ideia disso, ela nos ensina que nossa confiança em Deus e a nossa crença nas promessas divinas influenciam diretamente na nossa fé. Posso ouvir um amém? Queridos, tudo que nós fazemos, ela influencia diretamente segundo a nossa fé. Como assim, pastor? Vamos ali em Lucas 5, do 1 ao 7. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Como assim? As coisas acontecem conforme a nossa fé. Eles vão pegar essa história aqui, de onde Simão estava ali, lavando as suas redes. Você acha que Simão era um bom pescador? Sim ou não? Ele vivia disso. Ele vivia da pesca. Ele todo dia estava pescando. E aí vamos se colocar nessa história. Como eu já falei para vocês, eu gosto que vocês entrem na história assim comigo. Vamos se colocar nessa história. Você sabe fazer bem as coisas que você faz hoje? Sim ou não? E quando não dá certo, o que você faz? Quem é o culpado de não dar certo? Qual que é a primeira coisa que você sempre fala? Deus não quer que eu faça. Deus não quer que eu faça, Deus não quer isso, Deus não quer aquilo, Deus não quer aquele outro. O que Simão fez? Ele retrucou o Senhor. Ele andou segundo a fé dele, queridos. E nós, olhando para essa história, e ele foi e lançou a rede a noite inteira, não pegou nada. Se sou eu nesse caso, chega alguém e fala assim, ó, vai lá de novo. Queridos, se você se conhece bem, você vai dizer assim, eu não vou. Se você se conhece bem, você vai dizer assim, não. Cara, passei a noite inteira. Talvez lá, com fome, frio, molhado. E agora eu vou ter que voltar? Já estou com o serviço aqui tudo pronto, lavado as redes, está tudo certo. E agora eu vou ter que voltar para trás? Por que isso? Mas Simão, ele responde, queridos, ali. Ele responde. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo, lance as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Quantas vezes você já falou, Senhor, eu não estou pegando nada. Senhor, eu não estou conseguindo fazer nada. E qual que é a tua ação depois de você falar que você não conseguiu mais nada? Você para ou você avança e fala, é o Senhor que está falando comigo? Geralmente, queridos, nós paramos. E quando nós paramos, eu faço outra pergunta para você, aonde mora a tua fé? Aonde mora a minha e a tua fé? Quando nós decidimos fazer isso, o Senhor está falando, ei, caminha, vamos, caminha. Quando dá isso errado, nós falamos assim, não, isso não é para mim.
Isso aqui não é para mim. Queridos, ali no contexto, Simão, ele estava devendo na praça. Ele estava devendo. O que acontece? Jesus faz esse milagre com ele, para que ele consiga, com esses peixes, levantar o dinheiro e pagar as dívidas. Porque ele é organizado, ele não é desorganizado. E aí o que acontece muitas vezes com nós? Quando é para levantar, para acontecer as coisas, não, eu não quero. E aí nós voltamos lá atrás na mesma e velha história. Eu não consigo, eu sou fraco, porque eu não sei fazer, porque Jesus não fala comigo. Qual que é o tamanho da nossa fé? Qual que é o tamanho da nossa fé? Queridos, uma vez, estava indo ao banco. O advogado liga e fala assim, ó, terreno lá, quando a gente estava no rolo aí das finanças, o terreno lá está meio bloqueado. Meio. Por quê? Ah, tem uma dívida no banco. Chegamos no banco, sentamos, a mocinha começou a bater, que aquele som do teclado até um tempo atrás me atormentava. Bater, vira o computador e fala, o que você deve hoje no banco está aqui. 1 milhão. Para não dizer para você que 1.999.99999 mil. Quase 1 milhão. Faltava acho que R$1. E a outra dívida que você tem, não é só essa. Eu falei, achei que era só isso. E a outra dívida está em 500 mil. 1,5 milhão. Sabe quanto que nós ganhávamos por mês? R$1.500. E queridos, quando nós estávamos indo para o banco, uma voz falou comigo assim, o que você deve no banco é R$500. Tá bom? Você está falando? Chegamos lá no banco, começou tudo isso, começou a falar sobre tudo isso que estava acontecendo, 1,5 milhão, e eu já ali, sem saber muito o que fazer. Isso era dia 26 de dezembro. E nós ali conversando, e ela começou a bater e falou, o rapaz que cuida do financeiro está aí. Vou dar uma conversada com ele. Tá bom? Tudo certo. Chegou lá, foi conversar com ele. E voltou ela lá. Falou assim, a dívida aqui do banco. Daí começou a bater de novo, né? Eu não sei porque eles gostam tanto daqueles teclados. Começou a bater de novo. E olhou para mim e falou assim, a dívida que você tem aqui é de R$517. Ela fala assim, só que eu preciso imprimir um boleto para você para pagar até dia 30, e era dia 26. Você acha que eu tinha R$517? Também não. E eu, pela fé, imprime o boleto. Tá tudo certo. Fazem a impressão do boleto e o restante. Não, o restante vamos conversar com eles aqui e tal, e amanhã cedo nós te mandamos mensagem. E fechou. Já garantiu 1 milhão por 517, 500 mil sai 250. E aí foi só que estava numa agência de advogado, queridos. E essa agência entrou em contato comigo e falou assim, o que você deve hoje na agência é R$12 mil. Só que assim, eu faço um boleto para você e você tem que pagar até dia 30. Queridos, de R$1.500 que nós ganhávamos por mês, nós tínhamos que pagar uma dívida de quase R$15 mil. Já tá bom, de 1,5 milhão, veio para 15, mas nós ganhando 1.500, como que fazemos? Começamos a ir atrás. Liga para um, liga para outro, liga para outro. Resumindo assim, queridos, nós conseguimos pagar os boletos até dia 30. Queridos, mas aonde você quer chegar com isso? E nós não podemos se acovardar diante das situações, queridos. Primeiro nós colocamos o pé, depois o Senhor age. Nós colocamos o pé na situação e o Senhor faz o resto. Porque não vai adiantar, queridos, nessa situação de Pedro,
Pedro também estava ali devendo, ele precisava disso. Ele necessitava dessa pesca. Passa a noite inteira pescando. Um bom pescador passa a noite inteira pescando, não pega nada. E chega um cara, chega Jesus e fala assim: ei, vai lá e joga. Joga lá a rede, que você vai pegar. Queridos, a mesma sensação que eu tive quando falou assim, ó, vai lá, vai acertar isso. Pelo meu humano, eu queria sumir no mundo. Por quê? 1,5 milhão, quem que vai pagar? Queridos, e aí Pedro fala assim, ó, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Se é o Senhor que te pede, lance as redes novamente. Não importa o que aconteça, não importa o que vão falar, o que vão dizer de você, como vão criticar, como vão falar lá na frente. Se o Senhor está falando, lance as redes. Ande segundo a sua fé. Qual que tamanho de fé é essa? Quando nós olhamos, deparamos com a situação, nós sabemos que nós temos um Deus maior do que tudo isso. Sim ou não? Se nós temos um Deus maior que tudo isso, por que que isso nos atormenta? Por que que as situações nos atormentam? Toda vez que você dá um passo de fé, queridos, milagres acontecem. Toda vez que você coloca o pé, queridos, com um passo de fé, milagres acontecem, queridos. E eu espero que eu tenha conseguido introduzir você a ter esse resultado de dar passos de fé, colocando o pé e falando: Senhor, eu sei que o Senhor está à frente com essa introdução. Espero que você coloque isso no teu coração, queridos, para o restante da mensagem. Eu preciso dar passos. Eu preciso dar passos de fé. Queridos, e o que é fé segundo a Bíblia? Hebreus 11, 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Sim ou não? Está errado ali, queridos. Mas é Hebreus 11, 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. A fé é confiar em Deus e em as suas promessas, mas sem ver ou entender completamente o que está por vir. Você não precisa ver. Você precisa crer. É só você crer, querido. Se você crer também, você será salvo, sim ou não? Isso quer dizer então o que, querido? Se você crer, você será salvo. Se você crer no Senhor e andar por fé, está tudo certo, querido. Você vai dando passos e as coisas vão acontecendo. Se não acontecer, Ele é o Senhor também, está tudo certo. Pela própria nossa fé, nós temos a certeza da nossa salvação. Porque nós andamos segundo a nossa fé. Se eu não creio e não tenho fé, nem certeza de ser salvo eu tenho. Não vai adiantar daí eu andar, querido, certinho, só que pelo meu eu. Não vai adiantar. Eu ando sempre pelo meu eu, e a fé é confiar em Deus e em suas promessas, queridos, mesmo sem entender. Nós não precisamos entender o que o Senhor tem. Você já pensou? Entra comigo aqui de novo. Você já pensou se Deus te desse um planejamento de 80 anos de vida e te mostrasse esse planejamento? Você já pensou nisso? Sim ou não? Se Ele te mostra, com 10 anos você vai fazer isso, até os 20 você vai fazer isso, até os 30 você vai fazer isso, até os 40 você vai fazer isso. Beleza? Já pensou nisso? Até os 50 é mais isso, até os 60 é mais isso, os 70 e os 80. E você está vendo esse planejamento. Você acha que tudo isso vai acontecer? Tudo que está nesse planejamento você vai seguir? Se tiver escrito? Não vai, queridos. Não vai, sabe por quê? Porque nós somos um bicho teimoso. Nós vamos olhar ali e vai estar escrito assim, ó,
Hoje você precisa evangelizar 2 pessoas. Você vai olhar e vai falar assim, eu não sei fazer e não vou fazer. Por isso que o Senhor fala conosco. Por isso que tem horas assim que, ontem até, eu fiquei meio assim, falei, nossa, ontem eu tive uma visão de uma pessoa, querido, fazendo a barba. Faz sentido? Você já pensou se lá, se eu tivesse vendo tudo os planos do Senhor, lá tivesse assim, ó, você vai ter uma visão, quando você estiver fazendo a barba, você vai ter uma visão de uma pessoa assim, assim, assim. Eu já estou sabendo de tudo que vai acontecer. Não precisamos de fé. Não precisamos andar por fé. Queridos, Jesus, ele valoriza a fé. Ele tem esse valor pela fé. Mateus 9, 28 e 29. Queridos, nós estamos ainda num processo de mudança dos versículos, então só vão acompanhando. Quem trouxe Bíblia acompanha, quem não trouxe acompanha aqui, que nós vamos tentando encaixar. Amém? Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Você crê que o Senhor pode fazer as coisas sobre a tua vida? E por que duvidamos das coisas então? Respondemos sim sobre quando nós falamos, você crê que sim. Você está passando por alguma situação financeira? Sim ou não? Não precisa você erguer a tua mão, mas só dar uma chacoalhadinha na cabeça. Você está passando por uma situação financeira? Sim. Você está passando por uma situação no teu casamento? Talvez. Você está passando? Sim. Você crê ou não crê? Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou, vocês crerem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou os olhos dos 2 e disse, seja feita conforme a sua fé. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós não saímos do lugar onde nós estamos com os pés plantados. Qual que é o tamanho da sua fé? Seja feita conforme a sua fé. Você tem fé que você vai sair? Você tem fé que você vai sair? Se você tem fé que você vai sair, você vai começar a declarar. Eu já saí, eu já saí, eu já saí. Por quê? Porque seja feita conforme a tua fé. O que você tem feito para o Senhor? Jesus reconhece que a fé é o fator primordial, queridos, para receber milagres. Sim ou não? Não interessa, sim, Senhor, responderam eles. Seja feita conforme a sua fé. O que você está precisando na sua área financeira? Eu preciso de 500 mil, 1,5 milhão, como eu falei aqui aquela hora. Seja feita conforme a sua fé. Você acha que é impossível para Deus fazer as coisas? Não é impossível, queridos. Sabe o que torna as coisas impossíveis? O tamanho da minha e da sua fé. Porque as coisas são feitas, queridos, conforme a nossa fé. Queridos, a mulher hemorrágica, Marcos 5:34. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. A sua fé curou. Precisou ele chegar ali, colocar a mão nela e falar assim, cesse agora todo o sangue em nome de Jesus, porque agora Jesus precisa ajudar ela, porque Deus precisa ajudar ela, porque as coisas... Precisou? Tua fé curou. Aonde nós estamos andando? Como eu já falei, queridos, esses dias atrás, estamos assim, estou
vivendo esse tempo novo, esse tempo assim, tirando um tempo a mais assim com o Senhor e sendo envolvido pelas coisas do Senhor, querido. Tem sido maravilhoso assim esse tempo. E eu comentava com a pastora, eu falava para ela, cara, isso precisa ser comum no nosso meio. Sabe esse mover que estava aqui agora, queridos, na hora do louvor, as coisas acontecendo, isso precisa ser comum no nosso meio. Isso é o tamanho da nossa fé. Sabe, agora se eu venho para o culto, com o meu pensamento assim, puxa, hoje o louvor é fulano, hoje na porta é ciclano, porque na mídia é outro fulano, porque na projeção é outro, porque é o mesmo pastor que dá a palavra, porque... Como que vai ser o teu culto? Como que vai ser o culto? Você vai sair daqui entediado. Você vai sair daqui pior do que você entrou. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa fé está em pessoas. E não no que o Senhor pode fazer aqui dentro. Não no que o Senhor pode fazer sobre as vidas das pessoas que estão aqui. Cada um aqui dentro tem o seu valor. Todo mundo aqui dentro tem o seu valor. Talvez você precise de um abraço, talvez você precise de um aperto de mão, talvez você precise de um boa noite, ou talvez você precise que ninguém fale com você. Talvez você vai entrar naquela porta, vai sentar na tua cadeira e vai sair do culto e ninguém vai falar com você. Você sabia disso? E está tudo certo. Porque talvez quem queira falar com você, quem queira tocar você, quem queira estar com você, pelo tamanho da sua fé, não tem deixado ter esse acesso. Queridos, o cego de Jericó, ali Marcos 10, do 47 ao 52. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego, anime-se, disseram, venha, ele está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se, deu um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhes faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Cristo Jesus afirmou, vá, a tua fé curou. E o que o cego faz? Ele joga a sua capa e sai correndo. Olha o tamanho da fé dele. Vocês já imaginaram isso? Levantou-se de um salto, queridos. Um cego. Fazendo isso. E às vezes Jesus tem te chamado. E às vezes Jesus tem falado, venha. Venha, eu preciso falar com você, eu quero você. E aí nesse frio, queridos, nossa coberta e a nossa Netflix está mais quente. A nossa fé muitas vezes está no nosso celular, está na nossa TV, está no nosso sofá, está na nossa coberta. E aí nós queremos receber cura. E aí nós queremos receber milagres. Nós queremos ver maravilhas. Desculpa, queridos, essa abertura de coração, mas sabe aonde que nós vamos ver milagres, maravilhas e as coisas acontecendo? Sabe aonde? Se ainda isso for colocado na TV, onde você está no seu sofá com o seu cobertorzinho em cima. Só no The Chosen. Porque Deus está chamando eu e você. Ele está chamando eu e você para seguir. Ele está chamando nós a se mexer com isso. O cego joga a capa, dá um pulo e sai ali correndo. Já, Jesus, eu quero ser curado. Eu quero ser curado.
Olha o tamanho da fé que esse homem tinha. E às vezes nós se acomodamos no nosso canto. E aqui está bom para mim. E aí quando aparece, queridos, alguém querendo mexer em alguma coisa para ver talvez o tamanho da sua fé sobre as coisas que estão acontecendo, a primeira coisa que eu falo é: eu vou desistir de tudo. Eu vou parar com tudo. E outra coisa, nós não queremos parar sozinho, nós não queremos fazer isso sozinho. Nós sempre vamos inflamar mais alguém a fazer. Sempre. Ah, mas ir para o culto? Ah, não. Não, ir para o culto não adianta. Não, grupo familiar, não, nem vá no grupo familiar. Não é assim? Principalmente em casa. Quando o homem ali se levanta e fala: vamos no grupo. Às vezes a esposa: ah, não, grupo hoje não. Às vezes a mulher se levanta: vamos no grupo. Vamos para o culto. Ah, não, hoje não, hoje não. Que fé é essa, queridos? O que tem sido a sua vida? Você tem sendo guiado por fé? De fé em fé? De glória em glória. Caminhamos por fé. Os milagres acontecem quando nós temos fé. Queridos, uma vez eu fui orar para um enfermo. E a primeira coisa que eu fiz, eu sentei com ele. Eu acho que nós ficamos quase uma hora ali conversando. Sentei com ele e falei assim: ó, o que você quer? Você quer realmente ser curado? Ou você quer ser só abajulado? De alguém chegar aqui, conversar com você, passar a mão na tua cabeça e falar que você é um coitadinho, que você está definhando, coitadinho? Ou você quer ser curado? Não, eu quero ser. Você tem certeza que você quer ser curado? Sim, eu tenho certeza que eu quero ser curado. Então vamos orar. Aconteceu? Aconteceu. Por quê, queridos? Porque tem muita coisa que não acontece na nossa vida. Tem muito milagre que não acontece porque nós se fazemos de coitadinhos. Nós queremos ser abajulados, nós queremos que todo mundo fique passando a mão na nossa cabeça. E era isso que Jesus fazia? Sim ou não? A mulher do fluxo de sangue, o que ela fez? Ela foi até ele. O cego foi até ele. Saiu da sua zona de conforto e começou a caminhar segundo a sua fé. E talvez as coisas não estão acontecendo no nosso meio, não estão acontecendo talvez dentro da tua casa, nos lugares onde você passa, porque nós estamos na nossa zona de conforto. Mesmo sendo cego, joga a capa e sai para querer a cura. E nós aqui, 2 pernas boas, 2 braços bons, 2 olhos bons, ouvidos bons, e não tiramos a nossa capa. Continuamos com a nossa capa. Queridos, essas histórias elas reforçam que a fé é o canal pelo qual Deus opera milagres. Isso mostra que Deus responde de acordo com a nossa confiança e expectativa nele. Qual que é a tua expectativa no Senhor? Uma vez já falei isso para vocês, eu tive um sonho, que eu abri a conta e tinha 1 milhão na conta. Depois eu fui saber que eu estava devendo 1,5 milhão. Estou brincando, queridos, mas eu tive esse sonho. E nós estávamos indo no carro ali com a pastora e falando assim: puxa, e se fosse isso verdade, né? O que a gente faria? Como que a gente faria com esse dinheiro? O que a gente ia fazer com esse dinheiro? Já começamos. Não, nós talvez construiríamos uma igreja, talvez faria isso, talvez fazia aquilo, fazia aquele outro e tal. E já faltou 1 milhão, já poderia ser 2, já. Queridos, mas sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Segundo a minha
Acordo do sonho desesperado no aplicativo do banco. E nisso eu sou ministrado. Não dá, porque senão perde o coração. Sabe por que muitas coisas Jesus não nos dá? Porque senão perde o nosso coração. A nossa fé, às vezes, ela está tão fraca, queridos, que Jesus não nos dá as coisas, porque senão perde o nosso coração. E em vez de perder o nosso coração e nos dar as coisas, Ele prefere ter o nosso coração. Sabe por quê? Olha lá a tua conta lá com 1 milhão. Imagina aí, tua conta lá com 1 milhão. Queridos, se você se conhece bem, assim como eu me conheço bem, eu já ia entrar na igreja com outro andar. Sim ou não? Com 1 milhão na conta, qual que ia ser o teu jeito de entrar na igreja? Isso se pisasse na igreja. Sim ou não? Já ia encostar um carrão aqui fora. Se viesse, né? Lógico. Já ia encostar um carrão aqui fora. Entrar na igreja como seu doutor, falando assim, eu dizimo mais que todo mundo. Eu que pago aqui o clube. Porque daí, para esses tipos de pessoas, isso aqui se torna clube. Daí eu dizimo bem, eu quero um kids bom para o meu filho, um estacionamento bom para o meu carro, que não risque, e alguém cuidando do meu carro ali o tempo todo enquanto eu estou no culto. Porque ninguém pode chegar perto, ninguém pode... Sabe, às vezes, que você... Vamos pegar um pouco menor. Muitas vezes que você ora por cura, e talvez as coisas não acontecem, para não perder o teu coração. Na maioria dos casos. Sabe por quê, queridos? Porque se você coloca a mão aqui, vem um cadeirante, você coloca a mão aqui, Senhor, agora em nome de Jesus, levanta e anda. Se isso acontece, você vai ser o seu doutor aqui dentro. Talvez você ande mais elegante do que o de 1 milhão. Se for para você fazer maravilhas, queridos, tô orando por pessoas, daqui a pouco começa a sair ouro da boca das pessoas. Como que você vai se sentir? Eu sou o seu doutor. Talvez mais do que aquele que tem o carrão lá fora. E entrou já caminhando duro na igreja. Que antes era o cara da quebrada ali, que chegava e tal. Agora já está duro. Já caminha. Sim ou não? Não é assim. Isso a chave precisa virar, queridos. Não é por nós. É Ele. Por isso Ele não mostra nada do que Ele tem para nós para frente no futuro. Se Ele mostrar, nós vamos empinar o nosso nariz e nós não vamos andar segundo a nossa fé. Que fé é essa? Daí nós estamos aqui fazendo o quê? Não faz sentido nenhum daí, queridos. Nenhum. Se nós já, às vezes já pegamos isso para o coração e falamos assim, Deus precisa de mim. E eu sou bom. E isso nós já se achamos mais do que os outros. Porque Deus, queridos, para manifestar a glória dele na terra, Ele é através da minha e da sua vida que é manifesta. Mas quando as coisas começam a acontecer um pouco mais, aí nós já começamos a querer se engrandecer sobre a vida do irmão. Como que eu tenho caminhado? Como que eu tenho feito? Quanto maior a fé, maior a possibilidade de receber o que Deus nos prometeu.
Quanto maior a sua fé, maior a possibilidade de você receber o que Deus prometeu. O que Deus tem prometido sobre a tua vida? Você sabe? Se não sabe, queridos, nós precisamos buscar. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Como que a fé vem? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, queridos. Nós precisamos estudar a palavra, orar e confiar nas promessas do Senhor. E isso fortalece a nossa fé. Não vai adiantar eu falar assim, não, eu sou bom de coração, eu tenho muita fé. Sim, eu tenho muita fé. Tá, tudo bem, você tem bastante fé. O que você tem feito? Você tem buscado o Senhor para fortalecer isso? Ou você começa a ter fé no Senhor quando começa a se aproximar o começo do mês que você precisa pagar suas contas? Sabe, queridos, eu estava hoje ali analisando assim as coisas sobre essa questão de fé. Eu acredito que isso nós poderíamos colocar um gráfico, né? Talvez assim começar a orar para Deus nos mostrar o gráfico da fé. Como que é isso, pastor? Do dia 1º ao dia 10, o gráfico da fé, ele aumenta. Do dia 10 em diante, ele começa a diminuir. Ele vai chegar no final do mês, talvez, lá embaixo. Quando vem dia 1º de novo, a nossa fé, ela... Por quê? Do dia 1º ao dia 10 eu tenho os boletos para pagar. Daí eu começo a orar mais ainda. Senhor, eu preciso pagar. E agora, o Senhor me ajuda? Não, Senhor, porque eu tenho fé no Senhor. Eu tenho fé que vai dar certo, que vamos pagar. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu tenho fé que... Eu só ando em fé do dia 1º ao dia 10. Precisamos compreender, queridos, que nós precisamos andar segundo a nossa fé, queridos. Queridos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 fala sobre isso. Se talvez você tenha tido fé na metade do mês em diante, tem que tomar cuidado, queridos. Porque nós caminhamos por fé todos os dias. Todos os dias. Sabe, queridos, todo mundo aqui sabe a questão ali da oficina, do que aconteceu, tudo. E numa conversa com o Rideu, ele perguntou para mim, e aí, como que vai ser? E aí eu lembrei ele. Falei para ele, lembra quando você falou pro Arno? Que se você soubesse de alguma coisa, você não vivia por fé? Falei, mesma coisa. Se eu soubesse do que vai acontecer amanhã, não precisava ter fé. Se nós soubéssemos, queridos, o que vai acontecer amanhã, nós não precisava ter fé. Você tem a certeza que amanhã você vai amanhecer vivo? Sim ou não? Tem essa certeza? Não precisa ficar esse luto aí já. Só estou perguntando, você tem essa certeza no teu coração? Que você amanhece? O que te faz pensar que amanhã você tem tudo um projeto que você vai levantar ali às 6, que você vai fazer isso, que você vai tomar um café às 8, que você vai almoçar, que amanhã você tem uma reunião, que amanhã você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo? O que é? Sabe, que nós temos fé no nosso dia a dia. No nosso eu. Quando nós partimos para as coisas do Senhor, nós abandonamos a fé. Por quê? Porque eu tenho fé que amanhã eu vou levantar, vou fazer meu devocional, vou tomar um café, vou sair de casa a tal horário, e aí meio-dia eu tenho tal coisa, 9 horas eu tenho um compromisso, 10 horas eu tenho outro, e isso, e aquilo, e aquele outro. E a semana está assim, a semana está cheia, a semana está...
Não é assim? É muito mais fácil nós ter essa fé relacionada a pessoas do que no Senhor. Sabia disso? E aí nós começamos a andar segundo o que eu acho, o que eu faço. Nós começamos a andar segundo o que o meu braço faz, o que a minha mente faz, e não o que o Senhor faz. Não o que Ele pode fazer. Queridos, nós precisamos confiar nas promessas de Deus mesmo diante das dificuldades, queridos. E nós acreditamos que tudo é possível ao que crê. Você está passando por uma dificuldade? Sim ou não? Tudo é possível ao que crê. Tudo. Tudo é possível. Queridos, nós precisamos cultivar uma fé ativa, que leva a ação compatível com a sua confiança em Deus. Confiamos no nosso Deus. Sim ou não? Quantos cantam essa canção? Confiamos no nosso Deus, porque Ele é poderoso. Você já cantou isso? Sim ou não? Senão depois eu posso mandar lá no grupo da igreja, para você dar uma olhada. Fala que é inabalável. Confiamos, confiamos, confiamos. Na primeira dificuldade, não confio mais. Está deixando eu passar por isso? Por que você está deixando eu passar por isso? Queridos, quando nós colocamos a nossa vida para o Senhor, quando nós derramamos assim realmente a nossa vida nos pés da cruz e falamos: Senhor, que nem você cantou aqui, toma-me, toma-me por inteiro. Nós confiamos nele. Se você está passando por uma dificuldade, eu quero te dizer assim, ó, que Deus está te dando autoridade sobre essa dificuldade. Não importa o que você esteja passando. Ah, mas pastor, estou passando por uma dificuldade financeira. Não importa. Deus está te dando autoridade sobre isso. Ele quer falar com você na dificuldade. Ele quer ver o que você vai falar com Ele sobre essa dificuldade. Queridos, e a Bíblia, ela revela que a nossa fé é o caminho pela qual recebemos as misericórdias do Senhor. E tudo o que há de melhor. Sim ou não? Você tem caminhado conforme a sua fé? Talvez você pode dizer assim: não tenho caminhado conforme a minha fé. Sabe a dificuldade? Ela está conforme a sua fé. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe. Você não é melhor que ninguém, irmão. Você não é melhor que ninguém. Tem gente indo que pode olhar e falar assim: ah, então Deus vai me dar muita autoridade. Sim, pode ser. Pode ser que sim. Que dê bastante autoridade. Mas eu quero te dizer uma coisa antes disso. A tua fé está onde? Não confiamos em homens, nem em carros, nem em cavalos. Confiamos no nosso Deus. Queridos, eu quero desafiar você assim essa noite, a pensar nisso. Como você tem caminhado? Aonde você tem seguido? O que Deus tem falado com você? Será que hoje você está caminhando segundo a sua fé? Será que os milagres que o Senhor tem sobre a tua vida, você tem correspondido? Será que você tem jogado essa capa e falado assim que nem o cego? Joga a capa e vai ao encontro do Senhor? E realmente se dobra ao Senhor e fala: ei, estou aqui, Senhor. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não quiser, o Senhor continua sendo Deus. Querido, segundo a sua fé, significa que nossa confiança e expectativa no Senhor determinam as nossas experiências com Ele. A nossa confiança, queridos,
E a nossa expectativa no Senhor determina a nossa experiência com Ele. Qual que é a experiência que você tem tido com o Senhor? Como que está a tua relação com Deus? Como que você tem visto a tua relação com Deus? Eu quero desafiar você, queridos, essa noite, a jogar a tua capa. Jogue a tua capa. E se prostre aos pés do Senhor. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Queria convidar a equipe